Olha só, o número de pessoas que voltaram a ser presas em flagrante no ano de 2021 é o menor dos últimos 3 anos. Essa informação consta do relatório Autos de Prisão em Flagrante na comarca de Salvador e permite confrontar mitos difundidos sobre as audiências de custódia, que colocam a prisão em flagrante como mecanismo de impunidade e permissão para novos crimes. O estudo, realizado pela Defensoria Pública da Bahia, foi divulgado nesta segunda-feira e a gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a assessora de pesquisas estratégicas da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a defensora pública Fernanda Moraes. Um prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, eu queria agradecer pelo convite, saudar a todos os ouvintes e aos presentes. É sempre um prazer compartilhar com a sociedade os dados que a gente encontra no nosso trabalho na Defensoria Pública. Por que a gente pode classificar como um mito o fato de as audiências públicas, ou melhor dizendo, as audiências de custódia, para muita gente, serem um instrumento que colocam em xeque as prisões em flagrante, não é? Como um mecanismo de impunidade e permissão para novos crimes? Existe um senso comum que é muito difundido na sociedade, e aí as pessoas costumam repetir isso de uma maneira irrefletida, digamos assim, de que a polícia prende e a justiça solta. E que isso ocorreria, inclusive, com relação aos crimes mais graves. E o que a gente percebe a partir desses dados empíricos que a gente coleta desde o ano de 2015 na Defensoria, é que esse senso comum, ele não se verifica na realidade. O que é que a gente percebe? A gente percebe que, em sua grande maioria, as pessoas que são presas em flagrante na comarca de Salvador, elas são acusadas de cometer crimes menos graves, né? São crimes contra o patrimônio, crimes relacionados à lei de drogas. E num espaço de 12 meses, é assim que a gente faz essa conta, e eu acho importante a gente destacar que isso é diferente de reincidência, né? Como é que a gente faz essa conta dessa taxa de retorno? A gente verifica se uma pessoa que é levada à audiência de custódia, que é presa em flagrante, ela é colocada em liberdade e ela retorna para uma nova audiência de custódia ou é lavrado um novo auto de prisão em flagrante no prazo de 12 meses. Então, o que a gente verifica é que apenas, né, no caso de 2021, apenas 4,6% dessas pessoas retornam para uma nova audiência. Então, esse é um mito que é socialmente difundido, de que a polícia prende e a justiça solta, mas que ele não se verifica na realidade. Ou seja, a pessoa que foi liberada pela própria justiça, ela não necessariamente vai voltar a cometer o crime. Exatamente. Ok, esse é um ponto. Mas o sentimento de impunidade, esse é um sentimento real, não? Sim, sim. Eu acho que o sentimento de impunidade também tem muito a ver com aquelas notícias que a gente frequentemente escuta na televisão e diz também a respeito com relação aos crimes de colarinho branco. A gente percebe que nessa faixa especificamente há processos que começam, processos que não chegam ao fim, talvez pela complexidade dos assuntos envolvidos, e dá a percepção à sociedade de que as pessoas elas não estão sendo presas pelos crimes que cometem. Mas, principalmente nessa faixa desses crimes, digamos assim, dessa criminalidade de rua, desses crimes que dizem com o patrimônio, que dizem com a lei de drogas, o que a gente percebe, na verdade, é o oposto. É que não só há um mito da impunidade, como as pessoas estão sendo punidas sem sequer serem condenadas a esse crime. O próprio Conselho Nacional de Justiça... Aí, no caso, condenadas pela própria opinião pública? Também, e em cumprimento de prisão provisória por esses delitos, sim, né? Sim. É isso que eu queria dizer. Você começa a cumprir a pena antes de uma sentença. Exato. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em dados que eles publicaram em junho desse ano de 2022, até o mês de maio, cerca de 44% das pessoas que estão presas no país estão presas provisoriamente, ou seja, sem uma condenação. E esse é um número muito grande, na verdade. Muitas vezes, por mais que deveria ser por um tempo determinado, nem sempre é o que acontece, né? Exato. Não há um controle absoluto do tempo em que as pessoas cumprem essa prisão preventiva, né? E a ideia a ideia da criação da audiência de custódia, que não é
uma criação, é preciso que se diga também, não é uma criação nossa. A audiência de custódia é um expediente que já é realizado em diversos outros países, prevista na Convenção de Direitos Humanos, né, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. Ou seja, diversos países já realizam audiência de custódia e nós só começamos a realizar em 2015. Mas, doutora Fernanda, veja, porque é importante a gente tratar as coisas com alguma profundidade, embora o limite da entrevista não nos permita avançar muito. Mas todo mundo acha lindo quando a gente vê no TikTok da vida ou no Instagram da vida cenas de audiências de custódia nos Estados Unidos. Todo mundo se comove, acha lindo quando um juiz ali dá uma decisão que às vezes tira da cadeia da convivência no ambiente carcerário alguma pessoa que pode ser tratada de outra forma. Mas aqui a gente vive esse problema. A audiência de custódia é um instrumento combatido cotidianamente, inclusive entre nós, comunicadores, em vários espaços noticiosos, se combate muito a audiência de custódia. E há também uma parte expressiva e que precisa ser ouvida da sociedade que contesta. Eu vou licitar especificamente comerciantes. Os comerciantes reclamam da impunidade, da frequência com que pequenos furtos são cometidos, especificamente no comércio de rua, no centro da cidade, e que isso abate o ânimo dos empresários, etc., etc., a sensação de sempre se repetir, às vezes, com os mesmos autores, né? É importante que a senhora nos dê essa oportunidade de distinguir as coisas, porque o que se vende é que a audiência de custódia é um mal e que ela ajuda na impunidade, né? No fim das contas, a audiência de custódia ela serve para duas finalidades bem específicas. A primeira delas é controlar essa prisão preventiva quando a gente vê essas situações específicas, e isso pode fazer com que nós tenhamos uma impressão que não, quando a gente olha por cima todos os números da audiência de custódia, que não se confirma, né? A sociedade ela tem a própria impressão sobre o que significa a audiência de custódia, mas quando a gente se debruça sobre ela, é isso que eu quero dizer, algumas dessas impressões não se confirmam. E aí o que é que a gente percebe? E essa pesquisa ela ajuda a combater justamente essas impressões. Primeiro, é que com relação aos crimes mais graves previstos no Código Penal, como homicídio, feminicídio, latrocínio, esses crimes representam uma fatia muito pequena dos crimes que são cometidos na comarca de Salvador, por volta de 2%. E, para esses crimes, a regra é que a pessoa fique preventivamente presa, né? Em mais de 60% desses delitos, dessa pequena fatia de 2%, as pessoas permanecem presas preventivamente depois da audiência de custódia. Elas não são liberadas. Com relação a esses furtos, o que é que a gente percebe? Esses furtos, por não serem cometidos com violência ou grave ameaça de acordo com o Código Penal, o próprio Código Penal comina uma pena para esses crimes que é mais baixa. E significa que, às vezes, a própria prisão preventiva, de acordo com o Código de Processo Penal, ela não é prevista para esses casos. Com relação a esses furtos, e esse é um outro aspecto da própria audiência de custódia, o que a gente percebe, justamente por serem pequenos furtos, por não serem cometidos com violência e grave ameaça, é que esses crimes eles são cometidos por uma população que já é vulnerabilizada, né? Que já enfrenta algumas dificuldades sociais de outras naturezas, inclusive tem alguma relação, sim... Com as omissões do próprio Estado. Com as omissões do Estado, tem relação com o fato de que diversos problemas são tratados como uma questão criminal, mas, na verdade, deveriam ser tratadas como uma questão de saúde pública. É o caso que a gente está falando aqui dos crimes referentes à lei de drogas. E aí a própria audiência de custódia, ela também já é principalmente aqui em Salvador, já é aquela ocasião em que todos os agentes da justiça criminal se reúnem, inclusive alguns programas, alguns representantes de programas sociais, através dos quais a gente pode encaminhar essa pessoa. É o caso do nosso Corra Pro Abraço, que é um programa
muito celebrado internacionalmente, nacionalmente, que é tido por referência, vinculado à nossa Secretaria de Justiça, em que há um acolhimento dessa pessoa, por exemplo, que tem algum tipo de relação com o uso de drogas e que pode se tratar e que pode ser encaminhado. Fernanda, a gente está conversando aqui com a defensora pública Fernanda Moraes, que é assessora de pesquisas estratégicas da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E estamos falando das audiências de custódia que, em tese, me parece, procura colocar os pingos nos is, Exato. não é verdade? Durante a campanha agora presidencial, disseminou-se muito, de forma até exagerada, acredito eu, até de forma injusta, de que o presidente Lula estaria disposto a soltar tudo quanto é pessoa que estivesse presa e tudo mais e tal. Mas, enfim, o que eu quero perguntar? Qual é a leitura que de fato, a gente poderia fazer de um discurso como esse? Não falo nem o discurso contra, mas o discurso que talvez tenha sido, de fato, defendido pelo presidente eleito Lula, de que tem muita gente sendo presa ou já presa de forma injusta. É mais ou menos nessa linha de raciocínio? Ou seja, vamos colocar os pingos nos is, vamos avaliar ou analisar cada caso para, de fato, perceber que tem muita gente sendo presa ou já presa de forma injusta? O que a gente percebe, e aí falando já num nível de segurança pública, enquanto uma política pública, né, enquanto um sentimento que deve ser compartilhado por todo mundo da sociedade, enquanto um direito, a gente percebe claramente que há uma comunicação entre a população carcerária e a segurança que a gente sente nas ruas. O que significa dizer que, se tivermos uma população carcerária inchada, se tivermos estabelecimentos prisionais superlotados, o sentimento de segurança ele não virá. A sociedade, precisando compreender que essas duas questões elas estão correlacionadas, o controle da prisão preventiva, já que nós temos uma fatia muito grande de presos preventivamente, ele precisa ser realizado de uma maneira mais estrita. E aí, obviamente, eu acredito que esse discurso, ele não encontre eco na realidade, porque nós temos limites legais que precisariam ser respeitados pelo presidente. O discurso qual especificamente? O que eu digo é, nós temos um Código Penal que comina as penas, nós temos um Código de Processo Penal que diz quando aquela prisão preventiva ela é aplicada, quando que ela não é. Então, nós temos requisitos lá previstos, por exemplo, no artigo 312 do Código de Processo Penal. Um deles é o de que para a aplicação da prisão preventiva, o crime precisa ter uma pena que seja superior a 4 anos. Então, esses crimes que têm penas mais baixas, a eles não pode ser aplicada a prisão preventiva e esse controle precisa ser realizado. Doutora, veja, voltando aí a essa questão de como a sociedade enxerga esse instituto importante das audiências de custódia, e falando de dois atores, vamos chamar assim, que pesam muito nisso. Nós, comunicadores, e também os policiais, que estão, e a gente precisa compreender também o ponto de vista deles, né? Então, vou lhe citar aqui alguém que está nos ouvindo, um policial que está nos ouvindo, e disse, olha, eu sou policial civil, fiz 3 flagrantes no ano de 22, do mesmo flagranteado. Nas 3 ocasiões, ele foi liberado da audiência de custódia, mesmo informando nos autos a vida pregressa. Fato ocorrido aqui na comarca de Salvador. O delito foi furto em imóveis, né? Numa situação dessa, o que a senhora diz como defensora para a gente esclarecer e fazer esse contraponto? Em primeiro lugar, eu acho que a gente, para analisar isso detidamente, nós precisamos entender as circunstâncias em que esse crime foi cometido, né? A gente tem informação de que foram furtos cometidos em imóveis. A gente precisa entender qual foi o bem que foi furtado, a gente precisa entender em quais circunstâncias esse crime aconteceu e a gente precisa entender que, de acordo com a pesquisa que a gente publicou ontem, essa situação ela é absolutamente excepcional. Dentro de 12 meses, a gente tem uma pessoa, por exemplo, como foi relatado pelo ouvinte, que passou por audiência de custódia por 3 vezes e nas 3 foi liberada, essa pessoa, de certo, está dentro do percentual de 4,6% que nós verificamos. Isso significa afirmar que essa situação noticiada pelo ouvinte, ela é exceção. Ela não é regra. Tem um outro aspecto aqui que eu acho que não vai dar, né, Jefferson, para a gente abordar ainda hoje, que é assim,
o que é que acontece depois que uma pessoa é liberada a partir de uma audiência de custódia? Ela não vai pagar uma pena ali, ela vai ter uma oportunidade. Quem é que acompanha essa pessoa? Essa é uma parte que falta. Perfeito. Não sei se vai dar tempo da gente tratar disso aqui, que é fundamental para não haver reincidência, né? Exato. Por favor. Há tempo? Quando essa pessoa ela é liberada da audiência de custódia, e isso a pesquisa também comprova, ela não fica 100% em liberdade. Em geral, sempre são aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, ela tem a obrigação de informar mensalmente quais são as suas atividades, onde ela está, o que ela está fazendo. Por vezes, há um controle da liberdade de vir através do uso de tornozeleira eletrônica, que ainda não é uma regra aqui no estado da Bahia, mas essa pessoa ela não fica 100% liberada, ela vai continuar a responder ao processo em liberdade, mas o seu direito de liberdade, sendo redundante, ele está sendo controlado pelo Estado. E isso está comprovado também na pesquisa. Nos outros, digamos assim, 96% da população que passa por audiências de custódia, cometem outros crimes dentro desse prazo de 12 meses, sempre há aplicação de uma medida cautelar em conjunto com a liberdade. Ou seja, esse cidadão não está completamente livre. Eu sempre ouço falar que a legislação brasileira é fantástica, que ela prevê todas as possíveis situações para regular a conduta das pessoas e tudo mais e tal, mas, voltando àquele ponto inicial, o tal sentimento de impunidade que muitas pessoas têm diante das decisões que a justiça toma. Do ponto de vista legal mesmo, levando em conta o que está escrito na lei, qual é a brecha, para a gente encerrar a nossa conversa, Fernanda, qual é a brecha que existe que ainda permite que a justiça não seja cumprida? Os outros direitos sociais. Quando a gente olha para essa pesquisa, a gente vê que a pessoa que é presa em flagrante na comarca de Salvador, na grande maioria das vezes, ela é uma pessoa, esse é o perfil, ela é negra, ela é um homem jovem, ela não tem qualquer tipo de renda e ela tem ensino fundamental incompleto. Significa que essa pessoa ela não tem acesso a todos os direitos sociais. Então, a segurança pública ela só vai ser de fato feita a partir do momento em que nós tivermos a garantia de outros direitos sociais, como educação, como lazer, como saúde, que é o que a gente não verifica na regra. Essas pessoas elas já são vulnerabilizadas pelo Estado. A gente precisa, então, fazer valer os outros direitos sociais, albergá-las sob a proteção, eu falo proteção estatal não no sentido de que o Estado deve doar tudo, mas o Estado deve garantir esses direitos sociais às pessoas, está lá na Constituição Federal, no artigo 6º, e a partir daí a gente vai construir a segurança pública. Segurança pública precisa ser pensada a partir desse viés, não é só a partir do viés repressivo. Punitivista, com certeza. Conversa boa. A gente vai ter que convidar de novo, viu, você, para a gente aprofundar mais essa conversa, porque é muito importante. A Defensoria Pública, Jefferson, é um órgão fantástico. Produz muita coisa. Acho que a gente pode sempre trazer a Defensoria Pública. Né? Sempre está presente aqui, sim. Isso. Então não vai faltar oportunidade. Fernanda, muito obrigado. Defensora Pública Fernanda Moraes, que também é assessora de pesquisas estratégicas da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Um prazer tê-la aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia. Igualmente, 8h49 na Tarde FM.